Olá, turmas! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Sou o professor Denilson e vou acompanhá-los. O que vamos aprender na aula de hoje? Então, colocando aí o nosso objeto de conhecimento. Hoje nós vamos trabalhar estratégias de leitura, aprender os sentidos globais do texto. Especificamente, vamos observar fato e decorrências desse fato, certo? Então, vamos à nossa aula de hoje. Começamos a nossa aula refletindo sobre as ideias que são expostas em um texto. Temos diversas informações, diversas ideias, e essas ideias muitas vezes vêm acompanhadas de argumentos que ajudarão a comprovar determinada ideia. Porém, nós temos que pensar que nem todas as ideias, nem todas as informações que são apresentadas no texto funcionam como aquela ideia norteadora ou aquela ideia principal, certo? E é exatamente sobre essa ideia principal e as ideias, informações, fatos secundários que nós iremos refletir durante a nossa aula. Então, começamos com o nosso texto. Observe que o nosso texto diz: se um texto é uma rede de relações, certo? Um tecido, lembra que nós já mencionamos a ideia de tecido, a palavra texto tem origem também nessa palavra tecido. Então, na palavra tecido você tem diversas linhas, diversos pontos, todos conectados. O texto funciona desta mesma forma, certo? Nós vamos utilizar palavras, organizar essas palavras em frases, orações, períodos, que se configurarão também em parágrafos, certo? E formarão um texto, todos interligados por recursos que nós chamamos de mecanismos de coesão. Ok? Então, o texto ele é formado como se fosse uma grande colcha de retalhos. Então, um tecido em que diferentes fios se articulam, certo? Então, nem todos os fios têm a mesma importância para o seu entendimento global, certo? Então, a gente pode entender os fios como as ideias que estarão presentes neste texto. Nem todas as ideias serão as principais, ou seja, serão a mais importante, ok? Tudo não pode ser percebido, portanto, como tendo igual relevância, ou seja, há uma espécie de hierarquia entre as informações ou ideias apresentadas. Quando falamos em hierarquia, gente, a gente vai ter uma ideia de que uma ideia pode ser superior à outra, é aquela ideia que é principal, aquela ideia que será a mais importante dentro do texto, certo? Então, hierarquia entre as informações ou ideias apresentadas, de modo que umas convergem para o núcleo principal do texto, enquanto outras são apenas informações adicionais, acessórias, que apenas ilustram ou exemplificam o que está sendo dito, certo? Então, nós vamos ter uma ideia que será a mais importante, a ideia principal, certo? E ideias que serão secundárias ou acessórias. Elas vêm para complementar, para ilustrar, exemplificar, ok? O que o nosso texto está trazendo, está abordando. Então, quando pensamos nessa ideia, nós temos que ter claro na nossa mente e saber, durante a leitura, identificar a ideia principal, o fato principal que está ocorrendo ali naquele texto que o texto aborda. Então, para que a gente possa treinar isso, a gente vai fazer a leitura de uma notícia e vamos analisar a informação mais importante e as ideias que aparecem como secundárias, mas que ajudam a complementar, a trazer mais especificações sobre a ideia principal. Então, vamos ao nosso texto. Homem sequestrado quando criança reencontra a mãe após 33 anos. Um desenho feito de cabeça da vila onde morava ajudou Lin Jinwen a reencontrar sua família na cidade de Zhaotong, Yunnan, na China. Quando tinha apenas 4 anos, ele foi sequestrado e levado para a província central de Henan, onde cresceu com outra família. As informações são do jornal Daily Mail. Com saudades de casa, Li Jinwen conta que sempre desenhava a vila onde morava.
Havia lagos próximos da casa e também plantações de arroz. Recentemente, o chinês decidiu refazer o desenho e publicar nas redes sociais, na tentativa de reencontrar sua família. A história viralizou e mobilizou o Ministério da Segurança Pública, que se envolveu na investigação. Pouco tempo depois, as autoridades localizaram a mãe biológica de Lee. As autoridades coletaram amostras de seu DNA para comparar e confirmaram o parentesco no último dia 28 de dezembro. No sábado, dia 1º, eles foram reunidos em uma delegacia de polícia em Henan. Eu finalmente encontrei meu bebê, disse a mãe de Lee. De acordo com The Paper, Lee agora planeja passar o Ano Novo Lunar em fevereiro com sua mãe e também visitar o túmulo de seu pai biológico. Então, eu percebo que esse texto é um texto retirado de uma revista, certo? Aqui, na referência, a gente tem a indicação, uma revista, a revista Isto É, e de um endereço eletrônico, então retirado de um site da internet. Então, quando pensamos nesta notícia, pessoal, observem que nós temos um fato central que gerou aí todos os acontecimentos, certo? Então, percebo que houve uma criança que foi retirada da sua família biológica, retirada da mãe, certo? Da mãe biológica e levada, foi sequestrada de qualquer forma. E observem que por meio de um desenho que ela fez de cabeça do local onde ela vivia, ela conseguiu, ou seja, o Lee, né, no caso a criança que foi sequestrada, conseguiu depois de adulto reencontrar o seu lar, certo? A sua cidade e a sua família. Então observe que nós temos este fato central. A informação principal que nós vamos ter neste texto é essa. Então apresentando para a gente aí no nosso texto um quadro com as ideias que nós vamos ter dessas informações. Observem, informação principal, o fato central, a informação mais importante está aqui, ó. Olha só, um desenho feito de cabeça da vila onde morava ajudou Lin Jinwen a reencontrar sua família. Então, esta é a informação mais importante ao nosso fato principal. Quando a gente pensar nesse texto, será esta informação que a gente irá guardar na mente, a principal. As outras informações, elas serão secundárias e ajudam a exemplificar, a detalhar melhor os acontecimentos da notícia, certo? Observem que este fato também, essa informação principal, ela foi até exposta lá no título do nosso texto, no título da notícia. Então, observem que o título já trouxe ali para a gente um fato principal que seria abordado nesta notícia, nesse texto, ok? Vamos observar as informações secundárias. Observe que em cada parágrafo a gente terá um leque de informações secundárias. Então, nós separamos cada uma delas aqui para que a gente possa analisar. Vamos na sequência. No primeiro parágrafo, observem. A primeira informação secundária que a gente já vai ter, Lin Jinwen reencontrou a família na cidade de Zhaotong, em Yunnan, na China. Então, observem que aqui, neste trecho, essa informação vai indicar para a gente uma ideia de lugar, o lugar do reencontro, certo? Então, observem que a gente tem essa informação nesta informação secundária aqui. Quando tinha apenas 4 anos, ele foi sequestrado e levado para a província central de Henan, onde cresceu com outra família. Observem, a minha segunda informação aqui, relacionada ao fato principal, traz para a gente a ideia, o que aconteceu com ele antes dele reencontrar a família, dele fazer o desenho e reencontrar a sua família biológica, certo? Então aqui narra um acontecimento anterior ao fato principal. Olha só, quando tinha apenas 4 anos, o que aconteceu? Ele foi retirado, sequestrado e levado para outra cidade. E a gente tem nesta informação também a ideia, ou seja, a ideia do lugar, Henan, e o local onde ele cresceu na companhia de outra família que não a biológica, certo? Na sequência, observe que a gente sempre vai manter a ideia principal presente, tá bom? Ao analisar
cada parágrafo. Então, a ideia principal continua. Olha só, no segundo parágrafo, as informações que nós vamos ter que serão secundárias à primeira. Lin Jinwen sentia saudades de casa. Então, aqui a gente tem uma noção de como ele se sentia diante de toda a situação que ele estava passando. E observem que tudo isso daqui está relacionado à informação principal. Então, traz alguns detalhes do que aconteceu com esse rapaz depois que ele foi sequestrado. Outra informação, sempre desenhava a vila onde morava. Observem que essa informação aqui também traz para a gente uma ideia das ações que ele fazia neste período. Agora, observem, se fôssemos comparar, gente, dessas informações que nós temos aqui, essas três, ó, um desenho feito de cabeça na vila onde morava ajudou Lin Jinwen a reencontrar sua família. Lin Jinwen sentia saudade de casa, sempre desenhava a vila onde morava. Se fôssemos elencar essas três informações aqui e perguntar qual é a mais importante, você observa que a primeira sempre será a mais importante, porque ela traça a linha, ou seja, ela traz para a gente o fato principal que a notícia aborda, certo? As outras todas você observa que sempre se relaciona a este fato principal. Ok? Na sequência, observem aqui que nós temos mais informações secundárias neste parágrafo. Observem, havia lagos da casa, próximos da casa e também plantações de arroz. Então, observem que aqui eu tenho detalhes relacionados ao desenho, certo? Ao desenho que ele fazia. Então, na informação principal, a gente sabe que o desenho ajudou ele a reencontrar a família. E o que continha esse desenho? Olha só. Havia lagos próximos da casa e também plantações de arroz. Então, foram esses elementos que ele fez e colocou no desenho. Outro fato, outra informação também. O chinês decidiu refazer o desenho e publicar nas redes sociais na tentativa de reencontrar a sua família. Outra ação, certo, que foi anterior a que aconteceu, ele decidiu fazer o desenho mais uma vez e o que ele fez? Publicou nas redes sociais, certo? Qual a finalidade? Tentar encontrar a família. Então, observe que, mais uma vez, a gente tem uma ação, certo? Uma informação que se relaciona com essa informação principal. Ok, gente? Vamos adiante? Olha só. No terceiro parágrafo, o que a gente vai encontrar de informação secundária, que complementa, que exemplifica e também reforça a ideia principal. Observem que nós vamos ter a história viralizou. Observem que essa palavra aqui, viralizou, né, a gente pode entender, ou seja, a gente tem que interpretar no sentido que ela vai possuir com relação ao espaço virtual, né, então ela ficou muito popular nesse espaço virtual, na internet, a gente pode interpretar e entender esta palavra desta forma, certo? A história viralizou e mobilizou o Ministério da Segurança Pública que se envolveu na investigação. Então, observe que após a publicação do poema, do desenho, o que aconteceu? Percebo que a história ficou muito popular e acabou mobilizando até um órgão público, o Ministério da Segurança Pública, certo? Lá na China. E observem que isso fez com que as autoridades, olha só, outro fato, as autoridades localizaram a mãe biológica de Li em pouco tempo. Então, com o envolvimento do órgão público, do Ministério da Segurança Pública, facilitou a localização da mãe biológica. E percebo que tudo isso só ocorreu por quê? Porque esse desenho existe. Então, este é o fato principal aqui. Esse desenho que foi feito de cabeça ajudou o nosso Li, certo, a reencontrar sua família. Então, observe que a gente tem na informação secundária do terceiro parágrafo o que aconteceu após a publicação do desenho nas redes sociais, a viralização, o envolvimento de um órgão público e, por fim, a localização da mãe biológica com o auxílio das autoridades, ok? Vamos adiante? Olha só, outra informação que nós vamos ter que será secundária no terceiro parágrafo. As autoridades coletaram amostras de DNA para comparar e confirmar parentesco no último dia 28 de dezembro, certo? Então, teste de DNA é quando se faz a comparação exatamente dos genes, certo? DNA
aquele material genético que todos nós possuímos, que ajuda, que nos torna únicos e também diferentes, certo? Então percebe que por meio da análise desse material é possível estabelecer relações de parentesco, afirmar se a pessoa tem um parentesco ou não, se ela é filha de alguém, certo? Se é pai de alguém. Então percebe que por meio desse material aí dos genes a gente pode comprovar isso. Então as autoridades coletaram essa amostra para comparar e por fim elas fizeram o quê? Confirmaram o parentesco e percebe que nós temos a ideia também do momento que ocorreu isso, no último dia 28 de dezembro. E observem que tudo isso aqui, toda essa ação também se relaciona com o que ocorreu após esse desenho, certo, ser feito e ajudar ele a reencontrar a família. Na sequência, observem, já para o quarto parágrafo, nosso último parágrafo. O reencontro ocorreu em uma delegacia de polícia em Henan, no sábado. Então, mais uma vez, a gente vai ter aqui outras informações. Olha só, a gente tem a ideia de lugar, certo? Lembram quem estabelece essa ideia de lugar? Os advérbios, certo, gente? Então, olha só, em Henan, uma locução adverbial, certo? Então, sempre que você pensar na ideia de lugar, lembra advérbio, tá, gente? Essa palavra que vai estabelecer para a gente essas ideias, ok? Além da ideia de lugar, olha só, no sábado a gente tem a ideia de tempo também, que é estabelecida por advérbio. Então, quando você lembrar dos advérbios, lembra que eles vão estabelecer ideias, circunstâncias de tempo, de lugar, modo, certo? Então, perceba que ele pode trazer essas ideias para a gente. Aqui, temos a informação desse reencontro e as ideias de tempo e lugar e o local também que foram estabelecidas. Olha só, ocorreu em uma delegacia, certo? Em uma delegacia de polícia em Henan, no sábado. O depoimento da mãe de Li. Eu finalmente encontrei meu bebê, certo? Observem, finalmente também outro advérbio presente, marcando essa ideia de tempo, do momento. Eu finalmente encontrei o meu bebê. E a palavra, a expressão meu bebê, a forma carinhosa como as mães costumam chamar os filhos, né? Meu bebê, muitas vezes o filho já tem os seus 60 anos, mas a mãe ainda fala meu bebê, né? Observem que isso traz até uma conotação positiva em relação aí à pessoa, ok? Na sequência, observem aqui, olha só, outra informação. Li planeja passar o ano novo lunar em fevereiro com sua mãe e visitar o túmulo de seu pai biológico. Infelizmente, houve aí a perda de um familiar, certo? Já nesse período, uma consequência que acabou sendo causada devido a essa distância, certo? Ele não esteve presente ali com o pai e acabou não conhecendo o pai, não convivendo com o pai nesse período. E observe que isso daqui já é algo que ocorre depois, né, desse reencontro. Então, são informações que também se relacionam com a informação principal, mostrando para a gente o que ocorre depois dele reencontrar com a mãe, o que ele planeja fazer. Passar o Ano Novo Lunar, uma festividade lá da China, certo? A data quando isso ocorre e também as ações que ele pretende fazer. Então, observe que todas as informações que nós analisamos, as ideias que foram estabelecidas de tempo, lugar, as ações, todas elas só ocorreram porque nós tivemos uma informação principal. Qual é o fato principal? O desenho ajudou Li a reencontrar a família. Então percebam que tudo que ocorreu dentro do nosso texto, certo? Todas as ações que foram provenientes disso, elas são informações que complementam a informação principal. O que ocorreu antes e o que ocorreu depois são informações que acabam detalhando e enriquecendo o texto e tornando esse texto também mais informativo, certo? Então percebo que a presença dessas informações secundárias auxilia na informatividade do texto. O que é informatividade? São as informações, é o que você fica sabendo a respeito do texto, ok? Vamos observar
mais exemplos, identificar em exercícios como é que a gente vai fazer a análise, como isso costuma ser cobrado em avaliações externas, certo? A identificação dessas informações principais e dessas informações secundárias. Então vamos pegar uma questão aí retirada de uma avaliação externa, do SAEP, certo? Então uma avaliação lá do estado de Pernambuco. E observe que nós vamos ter um texto e, após o texto, questões, certo? Então, leia o texto abaixo. Saúde sempre em dia. Todo mundo precisa ter um documento que recebeu quando nasceu, a carteira de vacinação. Nelas são marcadas todas as vacinas que já tomamos e as que ainda temos de tomar. É necessário manter essa carteirinha sempre em dia, pois as vacinas são importantes para prevenir doenças perigosas causadas por vírus ou bactérias. Paralisia, sarampo, catapora, gripe, cachumba e rubéola são exemplos de doenças virais. Entre as bacterianas, algumas das mais sérias são o tétano, a coqueluche, a difteria, a tuberculose e a meningite. Pegar uma delas pode significar passar dias de cama com sintomas muito chatos e, em alguns casos, até bem perigosos. Para não correr riscos, é preciso se cuidar e tomar as vacinas. Então, perceba que é um texto retirado da revista Recreio, certo? E com base nesse texto, temos a questão. Esse texto fala principalmente sobre... Então, observe que no enunciado da questão, afirma-se, esse texto fala principalmente. Então, quando a gente tem essa afirmação, ele quer saber qual é o fato principal, a informação principal que gera o texto. Então, qual é a informação mais importante? A gente tem aqui alternativas de A a B, que serão apresentadas, porém nós sabemos que apenas uma delas é a correta, certo? Então vamos analisar cada uma delas. Olha só, na letra A diz a importância das vacinas para a nossa saúde. A letra B afirma as vantagens de ter uma carteirinha. C, como receber documentos de identidade. Ou letra D, como se recuperar de sarampo e da gripe. Certo? Quando analisamos as informações, certo, que são dadas nas alternativas, a gente percebe que uma delas se sobressai em relação às outras. E está exatamente aqui na letra A importância das vacinas para a nossa saúde. Observem que no texto essa ideia está presente em todos os parágrafos, de que as vacinas são importantes, são apresentados os tipos de vacina que nós devemos tomar, certo? As doenças que podemos prevenir quando tomamos essas vacinas, a gente viu as virais, certo? Vimos as que são bacterianas também. Se afirma que caso você pegue alguma dessas doenças, você pode ficar muito doente, passar muito mal, certo? Observe que a informação da letra B, as vantagens de ter uma carteirinha, é uma informação que aparece também no nosso texto. Lá se fala que é um local que registra as vacinas que você já tomou e as que ainda irão tomar. Porém, essa não é a principal informação. A informação mais importante está exatamente na importância das vacinas para as nossas vidas. Então, observem que a letra B seria uma informação secundária e não a informação principal. Olha só, como receber documentos de identidade, perceba que a carteirinha pode funcionar como um tipo de documento, certo? Porém, observem que essa informação aqui também não é a principal e também não está de forma clara dentro do nosso texto. E na letra D, como se recuperar de sarampo e da gripe, a gente não tem essa informação de como se recuperar dessas doenças dentro do nosso texto. Então, a alternativa correta é a letra A, porque essa daqui é a nossa informação principal que nós conseguimos localizar, ou seja, identificar com a leitura do texto. Vamos a mais uma questão para treinar? Olha só, agora vamos pegar uma questão retirada lá da avaliação do estado do Piauí, certo? Então vamos lá. Nova lei ortográfica chega à escrita Braille.
Todas as mudanças promovidas pelo acordo ortográfico serão adotadas pelo português convertido em Libras, sistema criado pelo francês Louis Braille para pessoas com deficiência visual. O acordo influencia o Braille, pois, nesse sistema, as palavras são escritas letra a letra e cada vocábulo tem até 6 pontos em relevo. Um cego treinado é capaz de detectar a ausência ou a presença do trema em determinadas palavras, assim como hífens, acentos e pontuações. Com isso, o Ministério da Educação já prevê a adaptação de livros didáticos em Braille à nova grafia. Então, percebe que é um texto retirado de outra revista, a revista Língua Portuguesa, e com base no texto, a informação principal desse texto é, observe que diferente da questão anterior, a gente não tem mais aquele enunciado. Fala-se principalmente, né, que a gente já tem a ideia principal, a informação principal. É isso que ele quer. Desse texto é. E as alternativas, olha só, letra A, o sistema Braille adotará todas as mudanças ortográficas. B, o sistema Braille foi criado pelo francês Louis Braille. C, o MEC está atento aos problemas da leitura dos cegos. Ou letra D, o cego treinado pode detectar a presença do trema. Observe que todas essas informações, elas aparecem lá no nosso texto. Porém, nem todas têm igual importância, gente. Você tem que lembrar e estar ciente disso, certo? Uma informação se sobressai, ela se torna mais importante e é aquela que é o fio condutor, ou seja, a rainha, vamos dizer, informação que é a rainha de todo o texto. Dessas alternativas, qual delas você julga a principal? Então, vamos lá, a gente teve 4, A, B, C e D, certo? Observem que a informação principal, ela está contida aqui na letra A, certo? O sistema Braille adotará todas as mudanças ortográficas. Então, observe que na língua portuguesa, nós tivemos um acordo ortográfico, né, estabelecido entre os países que falam língua portuguesa, Portugal, Moçambique, certo? E outros, assim, o Brasil também incluído, claro, gente. Observe que se convencionou uma forma de escrita que será adotada não só aqui no Brasil, mas também será a mesma em Portugal e nos outros países africanos que também falam a língua portuguesa. Então, observe que isso tem uma questão comercial, econômica e também cultural, certo? E com essas mudanças, o que o nosso texto afirmou? Que o sistema Braille, certo? Também adotará as mudanças ortográficas que ocorreram na língua portuguesa com esse novo acordo, certo? A informação presente na letra B, o sistema Braille foi criado pelo francês Louis Braille, percebe que ela aparece no nosso texto, mas em relação à alternativa que nós marcamos, observem que essa informação ela é secundária, ela apenas contextualiza para a gente quem é o criador do sistema, certo? Desse sistema, deste tipo de escrita. Na letra C, o MEC está atento ao problema da leitura dos cegos. Observe que nós temos uma questão problemática também. Então, havia uma forma antiga de se escrever, certo? Determinadas palavras e com o novo acordo houve modificações. Então, de certa forma, isso é um problema também para as pessoas que fazem leitura utilizando o Braille, as pessoas com deficiência visual, certo? Porque essas mudanças também podem ser percebidas por eles. Então, o MEC, ou seja, o Ministério da Educação, irá adequar isso, ou seja, essas mudanças também para os cegos na escrita em Braille, ok? Então, mas mesmo assim, essa informação aqui presente na letra C é secundária. E o cego treinado pode detectar a presença do trema. Isso é um fato que está presente no nosso texto, mas observem que também é uma informação secundária em relação a que nós marcamos, certo? Então, observem que todo texto possui uma informação
principal, aquela informação chefe, aquela informação norteadora, certo? Que gera, ou seja, que ajuda a desenvolver todo o texto. As outras informações que são apresentadas, elas funcionam como acessórias e muitas vezes são complementares para exemplificar, certo? Para contextualizar, ok? E é importante, durante a leitura de um texto, você ser capaz de identificar aquilo que é o principal, as informações principais, e aquilo que é secundário. Isso daí te ajuda também na hora de escrever resumos, de sintetizar o texto. Identificou a ideia principal, você pode levar para o seu resumo. Ok? Então, observem que este processo de identificação do que é relevante, a informação principal e as informações secundárias, é fundamental para o momento da interpretação, para a produção de resumos, ou seja, para a sua compreensão também. Ok, gente? Então, agradeço a atenção e finalizamos a nossa aula aqui.